Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Atos 2, 42. Diz a palavra de Deus assim: perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quem que são eles? Primeira pergunta. Eles quem? Os apóstolos. Os apóstolos. Eles eram perseverantes. E eles perseveravam no quê? As reuniões em comum. O que nós estamos fazendo aqui? Uma reunião em comum, um grupo. Na fração do pão. Nós participamos da fração do pão na Eucaristia hoje, antes da missa. E nas orações. Esse evento aconteceu logo depois de Pentecostes. Se a gente lê antes, nós vamos ver que antes os apóstolos estavam reunidos no cenáculo. Jesus cumpre a promessa que ele havia feito lá atrás: eu vou para junto do meu Pai, mas não os deixarei órfãos, enviarei o Pará. Cumpre-se aquela promessa. Pedro vai para fora do cenáculo, num curto discurso, num breve discurso, converte mais de 3.000 homens, se não estou enganado, a palavra diz homens, não são contadas as mulheres, e começam a nascer as comunidades. E essas comunidades vão criando força, vão ganhando estrutura. Por quê? O que leva essas comunidades a se estruturarem? A perseverança nas reuniões comuns, na fração do pão e nas orações. As orações é a palavra de Deus, gente. A palavra de Deus é uma coisa que tem que estar presente na nossa vida. Se nós queremos ser perseverantes, se queremos ser perseverantes na nossa caminhada de oração, se queremos ser cristãos perseverantes, o que a gente quiser perseverar dentro da igreja, somente pela oração. Pela oração, pela escuta, pela partilha da palavra de Deus. Viver em comunidade, estar em comunidade é outra coisa importantíssima. Porque depois, se a gente continuar lendo mais para baixo, nós vamos ver que o testemunho deles era tão grande que a cada dia juntava-se mais gente. Todos os fiéis, no versículo 44, todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Um pouquinho antes, de todos eles apoderou-se o temor, pois os apóstolos foram feitos, de todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Então, essa perseverança na oração, essa perseverança na comunidade, essa perseverança na partilha do pão, tudo isso possibilitou aos apóstolos realizarem grandes prodígios e milagres. Então, na minha vida e na sua vida é possível realizar grandes prodígios e milagres. Grandes prodígios e milagres. Basta que a gente persevere. Basta que a gente seja mais íntimo de Deus. Basta que a gente conheça melhor Deus. Eu lembrava hoje, Jesus tinha alguma coisa importante para ele fazer, alguma missão para ele realizar. Ele se retirava do meio dos apóstolos, subia a montanha e se ficava diante do Pai. Depois de um grande feito, quando Jesus realizava uma grande missão, ele se retirava e ia para junto do Pai. Então Jesus pedia a força de Deus, a comunhão com Deus para realizar uma tarefa. E depois dessa tarefa realizada, Jesus se retirava, provavelmente para agradecer a Deus pela tarefa bem sucedida. Às vezes a gente quer fazer as coisas, mas não se coloca na frente, diante de Deus. Às vezes a gente quer realizar uma grande missão, mas a gente não se coloca diante de Deus. Quando Jesus está indo para Jerusalém, ele para na casa de Lázaro. Vocês conhecem a passagem de Marta e Maria? Conhecem ou não?
Sim. Conhece, todo mundo já ouviu falar, né? Jesus está na casa de Lázaro, e aí Marta e Maria, duas irmãs. Uma corre para fazer tudo dentro da casa, se preocupa com isso, e corre atrás daquilo e faz aquele outro, e a outra fica Nos pés de Jesus. E Jesus fala o que para Marta? Marta, te acalma. Então ficar aos pés do Senhor, estar próximo de Deus, nos dá força, nos dá substância, nos dá alicerce para a caminhada. A gente não consegue, gente. A gente pode até fazer alguma coisa, mas a gente percebe que a coisa não caminha. As coisas não acontecem como deveriam. Então é necessário sermos perseverantes na oração. É necessário sermos fiéis à palavra de Deus. Se quisermos ser servos fiéis, nós precisamos disso. Precisamos ser obedientes em todos os sentidos. Obedientes. Primeira obediência a Deus e à palavra de Deus. Aquilo que Ele nos pede, aquilo que Ele nos determina. E é fácil. É muito fácil. Essa semana, não é tão fácil. Essa semana eu estava rezando e conversando com Deus sobre algumas coisas. O Senhor me deu uma palavra, Senhor, eu preciso de uma luz. E comecei a orar em línguas e de repente o Senhor disse assim para mim, veio no meu coração assim, espera no Senhor. Seja paciente, espera no Senhor. Eu falei, ai meu Deus do céu. Então é para eu ficar quieto, não falar mais nada. Espera no Senhor. Eu estou fazendo esse exercício de espera no Senhor. Comecei. E às vezes eu quero tanta coisa, às vezes eu fico tão ansioso para fazer as coisas e Deus fala para mim, espera no Senhor. Então o Senhor eu estou passando por um processo, por um tempo de cura. Então eu preciso ser fiel. Eu preciso ser perseverante na oração. Todas as vezes que eu for orar agora, eu tenho que pedir a Deus que me dê a perseverança de aprender e saber esperar em Deus. E esperar o tempo de Deus. Eu tenho que olhar para o exemplo de Santa Mônica, mãe de Agostinho. Santo Agostinho. Mãe de Santo Agostinho. 30 anos. Esperou em Deus. Teve paciência. Orou. Esperou em Deus. Isso nós precisamos ter na nossa vida. E confiar em Deus. Ouvir Deus. E Deus fala, gente, de uma forma assim tão clara, tão lúcida que a gente não percebe. Porque os nossos ouvidos estão fechados. Sabe qual é o problema da gente? Eu estava doente, minha prima falou isso para mim, eu nunca mais esqueci. A gente pede as coisas para Deus e entrega nas mãos dele, só que nós somos covardes. A gente vai lá e toma de volta. E quando a gente pede alguma coisa para Deus, a gente tem que entregar e entregar. Não na nossa covardia ir lá e pegar de volta. Então, às vezes, não é falta de fé, é covardia. Tem uma história que o Padre Jonas conta que todo mundo já conhece, né? Mas confirmando isso que você colocou, né? Uma senhora idosa caminhando numa estrada com sol quente, um feixe de lenha nas costas, passa uma pessoa com um carrinho. Nossa, a senhora está indo para tal lugar, pegou, sobe no carrinho que eu levo a senhora. Aí ela sobe no carrinho. Quando chega lá no fim da história, ela desce no carrinho com o feixe de lenha nas costas. Então, mas já estou lá para subir no carrinho. Entregar para Deus é subir no carrinho e botar o feixe de lenha no chão. E a gente não faz isso, eles entregam para Deus e tem feixe de lenha nas costas. Então Deus não quer isso. Mas para que a gente consiga fazer essa entrega, não ser covarde, eu tenho que estar alicerçado na oração. Eu tenho que estar alicerçado na palavra de Deus. Lembrando do que o Luiz César falou de Jonas, né? Deus deu uma missão para um cara e correu, não teve jeito. Não teve jeito. Ele falou, eu quero você aqui. É aqui que eu quero você. Mas a gente fica correndo de Deus, né? Talvez Deus não vá fazer aquilo que ele fez com Jonas, mas essa história de Jonas, né, que na verdade é uma história, né, é uma ficção, na verdade, né? É um conto, né? Mas é um conto, mas por que está na Bíblia? Porque isso nos ensina. Nos ensina que Deus nos dá uma missão e nós temos que cumprir essa missão. Nós não podemos ser Jonas. Nós não podemos ser Jonas. Nós temos que ser fiéis. Temos que ser
Abraão, temos que ser Noé, temos que ser Maria, que escuta, acredita e vai em frente, confia. São pessoas que estavam ligadas, unidas junto de Deus. Então que nós possamos, a partir dessa palavra, colocar o nosso coração nas mãos de Deus mesmo e tomar posse disso na nossa vida. Vem,